Thanks for the way the sun lit your smile when daylight would break. Omelets and coffee with the plans that we'd made. Early morning walks along. Estamos neste momento com o Dr. Fernando Excel, um dos participantes dessa importante obra em segunda edição, PELV, Anatomia Sistemática e Radiológica. Doutor, 20 anos se passaram da primeira edição. Agora, em 2019, uma segunda edição, revista e ampliada. O senhor tem uma participação importante nesta publicação. Bom, eu fui aluno dos meus coautores na disciplina de anatomia da PUC, então para mim é um grande prazer poder reeditar o livro junto com eles. A minha participação foi principalmente da parte de radiologia, então tentando acrescentar uma visão mais da radiologia, uma visão mais moderna da anatomia, e acho que o lançamento foi um grande sucesso e eu gostaria de agradecer também a todos que participaram do lançamento. E o aluno também se torna um mestre, porque o senhor tem inclusive cursos internacionais na sua área. Eu fiz uma parte da minha formação na França, depois da residência médica, que também acrescentou no meu conhecimento uma visão um pouco diferente da que a gente tem aqui da imagem. Então muitos alunos, colegas estiveram presentes essa noite. Sim, vários colegas prestigiaram, familiares, foi muito bom. Muito agradecido, doutor Fernando. Dr. Remo Farina Júnior, coautor desta importante obra, PELV, Anatomia Sistemática e Radiológica. Dr. Remo, qual a importância da nova edição desta obra, depois de 20 anos da primeira publicação, primeira edição, em 1999? Bem, houve, né, uma série de progressos e de modificações, de avanços nessa área, mas independente disso, quer dizer, a apresentação, né, até dos antigos temas, digamos, foi remodelada, foi modernizada, né, foi atualizada, que é uma necessidade que há em qualquer área da atividade humana, né. E a nossa principal ideia é que esse conhecimento seja vulgarizado, não no sentido, né, que os leigos dão, mas que ele seja divulgado amplamente, né, que seja acessível para todos que desejam acessar esse conhecimento. E toda a obra belamente ilustrada. Eu tenho que ser modesto em dizer, porque foi o que fiz, mas assim, a ideia é que fosse, né, a imagem enriquecesse e facilitasse a compreensão do texto escrito, né? Então, assim, existe a necessidade de que o ilustrador conheça o assunto. Né? Mesmo eu que sou de outra área, fiquei admirado pela sua qualidade e a clareza do seu traço. Enfim, um dom inato, porque eu não fiz num curso formal, não, eu tive uma orientação genérica do meu pai, que era um grande desenhista, também não era da área, mas se interessava, e talvez um pouco dos meus genes. Não, mas é um talento inato, sim. Me diga qual a experiência desta noite de autógrafos, com tantos e tantos amigos, alunos, colegas. Muito boa, porque a ideia é exatamente essa, né, de que, enfim, os alunos e as pessoas que entram em contato com essa obra, que reconheçam o esforço que a gente fez, que não foi pequeno, né? Sim. Muito obrigado, doutor Renan. Estamos aqui com o doutor Cláudio Tarta, um dos autores da obra PELV, Anatomia Sistemática e Radiológica. Doutor, 20 anos se passaram da primeira edição desta obra. O que houve de alteração nesta nova edição, revista e ampliada? Boa noite, Rocir, boa noite, ouvintes. Nesses 20 anos, a nossa anatomia básica continua muito parecida, né, com o que sempre foi. Mas a metodologia de ensino hoje em dia, com o acréscimo de métodos radiológicos e de novas dissecções, elas acrescentaram um novo campo para o ensino da anatomia, né?
com essa edição do livro, com a editora Alcance, uma bela edição. A gente tem um material rico do ponto de vista gráfico, os desenhos foram ampliados, foram atualizados e todo o texto tem uma roupagem nova, que tem mais de novo na literatura, com achados que fazem cruzamento com as técnicas cirúrgicas, né? Então a gente tem um material bastante atualizado. Né? E isso facilita muito para o aluno, né? Sim, além de médicos, são professores igualmente. Sim, facilita tanto para o aluno dos primeiros anos da faculdade, os primeiros semestres onde é administrada a anatomia humana, facilita a vida para o residente também, que está nos primeiros anos de cirurgia, e para o médico em geral, e para aqueles que têm interesse na anatomia, né? Isso aí sempre ajuda bastante, né? E vejo que muitos familiares, amigos, alunos, colegas estiveram prestigiando os seus autógrafos. Sim. Foi uma alegria grande. Tivemos vários colegas aqui, alunos, residentes, né, amigos e pessoas que já nos acompanham há bastante tempo, pessoas que a gente não via já há bastante tempo e hoje em dia desenvolve atividades cirúrgicas, radiológicas, ginecologistas, médicos em geral, né? Isso foi uma alegria bastante grande para todos nós, né? E diante de tanta aceitação, alguma nova obra se avizinha? Sim, a gente já está pensando em atualizar alguns livros de anatomia do abdômen, anatomia dos membros, então é uma coisa que a gente vai começar a estudar agora, baseado no sucesso dessa edição aí que a gente teve com a editora Alcance, né? E com a figura do nosso editor, o Rossir, muito né? agradecido, doutor. Tá. E oferecemos ao senhor este mimo aqui. Sim. Até vamos ler. A editora Alcance tem o júbilo de entregar o presente diploma de honra ao mérito para o Dr. Cláudio Tarta por enriquecer a literatura médica do nosso estado com a publicação do livro Pelve. Muito agradecido. Eu que agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado. Estamos aqui no lançamento desta importante obra médica Pelve, Anatomia Sistemática e Radiológica, em sua segunda edição. Dr. Pio Furtado, a primeira edição aconteceu em 1999, ou seja, há 20 anos atrás. Isso mudou na medicina? Foi positivo? Foi muito? Foi pouco? O que aconteceram nesses 20 anos nessa área pélvica? Bem, do ponto de vista de anatomia especificamente, mudou muita coisa da nómina anatômica, da terminologia, né, do vocabulário anatômico. Porque a anatomia não mudou. Desde que o Homo sapiens, ou desde que talvez um dia o homem tenha se levantado das quatro patas e se tornado um bípede, desde então, os aspectos anatômicos, embora se a gente for pela lei do uso e desuso do Lamarck, se possa ter algumas adaptações na espécie humana, basicamente a anatomia humana é a mesma. Mas o estudo anatômico ainda continua sendo um estudo dinâmico. E hoje se estuda muito questões de microanatomia, não anatomia macroscópica, mas a anatomia do microscópico, a anatomia dos tecidos. Mas na anatomia macroscópica, a nómina anatômica vai se atualizando. Então muitos epônimos, ou epoônimos, se alguns quiserem, a terminologia antiga, podem mudar. E isso vai se adaptando. Hoje nós temos uma anatomia muito mais voltada para uma anatomia radiológica, baseada no estudo das modernas imagens. E daí entra particularmente a ressonância magnética nuclear e a tomografia computadorizada, a cintilografia e outros exames de imagem. Então hoje a anatomia é uma anatomia aplicada. Se estuda anatomia muito mais hoje numa anatomia tridimensional, em modelos de computador, do que propriamente numa anatomia do cadáver, que está cada vez mais difícil de conseguir cadáver para estudos anatômicos. Mas basicamente a anatomia não mudou muito nos últimos anos. Mudou a terminologia e o enfoque e a aplicação dessa anatomia. Doutor, me diga, o senhor como organizador desta obra, é natural que com tanta aceitação se tenha novos projetos médicos neste caminho? A gente tem a pretensão, junto com a nossa editora Alcance,
que é nossa parceira aí ao longo de tantos anos, principalmente em literatura, mas agora também numa publicação científica, a gente tem ideia de produzir alguns outros trabalhos como esse PELV, Anatomia Sistemática e Radiológica. E acho que o primeiro será a anatomia do pescoço, que vemos uma carência nessa área. Então nós estamos estudando, planejar um livro nesses termos. Doutor, e o senhor é um privilegiado, porque em tanto carinho pela obra científica, médica, o senhor igualmente consegue se resolver maravilhosamente bem, uma vez que é um autor premiado nacionalmente, tendo recebido há pouco um prêmio da União Brasileira de Escritores. Como consegue ajeitar tudo isso? Eu acho que a gente que na vida a gente tem que deixar alguma coisa. Qualquer que seja a tua profissão, tem que tentar produzir alguma coisa e deixar de legado para os que vêm atrás de ti. E na medicina, por ser professor há muitos anos, isso é muito presente em mim. Então, seja boa, seja regular, a gente sempre deixa alguma coisa para os nossos alunos, para a posteridade. E a literatura, é tradicional os médicos escreverem. Tem muitos médicos que foram grandes nomes da literatura brasileira. Porque o médico convive muito com o drama, com as situações, com os conflitos humanos. E isso desperta no médico uma certa veia literária. E por isso é que eu enveredei por essa área e acredito que tenha contribuído de alguma forma com a literatura. E é importante dizer que o Dr. Pio Furtado acabou de ingressar na Academia Brasileira de Médicos e Escritores no Rio de Janeiro. Para mim é uma grande honra, né? Ser um representante gaúcho nesse sodalício literário. Para mim é muito importante. E olha a responsabilidade, o médico anterior que representou o Rio Grande do Sul foi o consagrado imortal Moacir Scliar. Meu professor, querido professor, na Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas. Para mim é uma honra. Nós tivemos o orgulho de publicar 5 romances seus e agora está nos encantando um que ainda não foi publicado, ainda está na reta final da escrita, mas o senhor nos fala muito bem da obra e eu acho que realmente é uma obra elogiosa. Qual é mesmo? O Pavilhão dos Loucos Amores, uma história que eu estou gostando muito de escrever e estou aprendendo muito com os personagens da história. O senhor está gostando de escrever, nós vamos adorar ler. Muito obrigado, Dr. Pio Furtado. Muito obrigado. Muito obrigado.